Iniciando gravação, tudo certo aqui com a gravação. Deixa eu conferir aqui do lado. Não estou olhando para você porque eu estou conferindo a gravação. Depois eu gravo a aula inteira e aí não gravou. Aí eu faço uma aula inteira aqui sem gravar, mas aparentemente está tudo funcionando, o áudio ok, tudo funcionando. E hoje, gente, deixa eu só falar do tema da aula, porque depois eu já vou entrar na aula em si. Eu fiz a aula número 4 falando sobre a demanda varia demais, como resolver. Deixa eu. O que eu faço com a tela aqui? Vou deixar assim mesmo. Como resolver, demanda varia demais, como resolver. E eu fiz uma aula bem longa na parte escrita, e aí a parte gravada ficou com 2 horas e 32, mas não deu tempo de falar sobre tudo que eu precisava falar. E eu parei ali no finzinho da aula, acho que faltava uns 40% mais ou menos, então a aula de hoje é uma continuação da demanda varia demais, como resolver. E para você que não acompanha a aula ainda, eu vou só dar uma amostra aqui. A gente faz uma lousa aqui do lado, escreve as coisas. Daqui a pouco eu vou me apresentar aqui para você entender. Eu estou fazendo diferente das outras aulas, é só para você entender qual o tema da aula de hoje. A demanda varia demais. Como resolver? Parte 2, exatamente. Parte 2 da aula. Eu vou passar rapidamente sobre o que eu falei na aula anterior e aí depois eu já entro no tema de hoje. Mundo ideal é que você assista a aula anterior também, e aí depois você entra nessa aula de hoje aqui. Então deixa eu voltar para a cena. Cadê? Eu tô perdido com o meu mouse aqui. Cena tela inteira. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já foi 1 minuto e meio aqui de aula. Mas eu vou lá para as apresentações, né? Então, bem-vindo ou bem-vinda. Deixa eu colocar aqui que fica mais fácil de eu falar para você. Tem um script aqui que eu preciso seguir. Eu sempre sigo esse script porque talvez você esteja aqui na primeira aula, é importante que você assista isso. Então, bem-vindo ou bem-vinda. Aqui você encontra tudo o que você precisa saber para resolver os seus problemas com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, IBP, SNOI, tudo que envolve essas áreas, fora do Brasil, em inglês, tem uma terminologia, um nome, né, que é o Supply Planning. Supply Planning engloba todas essas áreas, em português não tem, por isso que eu falo de todas essas áreas. Deixa eu ver se está ok aqui. Ok, eu vou seguir com a aula, tá? Se não estiver gravando, depois eu vou ter que me organizar aqui. Enfim, depois eu vou ter que gravar de novo, mas acho que vai dar certo. Tudo o que você precisa para crescer profissionalmente, para ganhar mais, para ter uma rotina mais tranquila, para conseguir mais resultado nestas áreas. Você que trabalha em alguma dessas áreas, você que quer começar uma carreira nestas áreas, tem muita gente querendo entrar em alguma dessas áreas, querendo entrar e fazer carreira nessas áreas. Então, você que quer começar a carreira também é para você essa aula. Ou você que está participando de algum processo seletivo, ou talvez você que entregue consultoria, que venda consultoria para alguma empresa, pode ser que nessa aula você tenha algum insight, alguma ideia que te ajude a resolver um problema que você está vivendo hoje, aí em algum cliente que você está vendendo consultoria. Ou você que está passando por um processo, participando de algum processo seletivo, aqui também pode ter a resposta para alguma pergunta que pode aparecer aí no processo seletivo. Só deixa eu arrumar o ar aqui que está super frio. Congelar aqui. Então, se você assistiu a aula anterior, saiba que eu sempre faço essa introdução, então vou fazer essa introdução aqui do começo. Vou falar sobre os níveis dos profissionais, vou falar sobre outras coisas, e tem muita gente que está assistindo a aula aqui a primeira vez. Então, entenda que eu preciso fazer essa introdução, porque tem muita gente assistindo a aula pela primeira vez, e você que já assistiu alguma aula, que está na segunda aula, terceira, quarta, quinta aula, você também precisa assistir essa introdução do começo ao fim, porque com certeza você absorve alguma coisa diferente, você tem alguma ideia diferente em função da introdução aqui, ok? E que eu sempre falo aqui não tem só teoria, ou não tem só teoria, né? Aqui tem teoria, técnica, prática e metodologia. Eu toco nestes 4 pontos. Por quê?
Quando você junta teoria com técnica, coloca em prática, você constrói a metodologia, isso facilita demais a sua vida. Eu falo sobre essas 4 coisas aqui, não é só teoria, é experiência, eu trago exemplos aqui, coisas que eu vivi ou coisas que outras pessoas viveram nestas áreas, tá? Então, ao longo da aula, eu tenho certeza de que você vai anotar muita coisa, você vai tirar muito insight daqui. Então, pega papel e caneta, anota, ou sei lá, se você quer digitar, bloco de notas, não sei. Eu gosto de papel e caneta, tá? Eu prefiro anotar com papel e caneta porque é mais fácil de absorver. Então, pega papel e caneta, eu tenho certeza de que você vai tirar algum insight daqui, alguma ideia que vai te fazer ganhar mais, vai te fazer dar um próximo passo na carreira, tá? Você vai ser um profissional diferenciado depois que você assistir uma dessas aulas, tá? Essa aula aqui tem muita coisa para você colocar em prática no seu dia a dia e ser um profissional diferenciado. Ah, mas eu não trabalho com planejamento de demanda. Não tem problema. Pode ser que você queira implementar o planejamento de demanda aí onde você trabalha, ou que você vá para alguma oportunidade que tenha planejamento de demanda e você precisa desses conceitos, você precisa saber o que eu estou explicando aqui para você, o que eu vou explicar hoje, ok? Então vamos lá, mais uma parte aqui da introdução. Mas pá, quem é você que está aí falando sobre tudo isso? Está aqui gravando a aula, explicando e tal. Meu nome é Marcelo Alonso, eu tenho 22 anos que eu trabalho com planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento, SNOP, SNOI, IBP, planejamento de materiais, já falei, né? Enfim, tudo que envolve essas áreas. 22 anos, já passei por várias operações, 22 anos entregando muito resultado aí, redução de estoque, melhoria do nível de serviço, enfim, vários resultados. E lá no começo da minha carreira, no primeiro trabalho que eu tive, que eu já entrei nessa área, eu tive um mentor lá atrás, que era o meu chefe, e ele já trabalhava há 28 anos nessas áreas. Então eu brinco que tem 50 anos de experiência aqui, tem 22 anos da minha experiência que eu construí sobre outros 28 anos de experiência nessas áreas, então tem 50 anos de experiência aqui, muita prática e eu estou compartilhando isso aqui com você, ok? E qual que é o meu objetivo aqui? Agora deixa eu arrumar aqui a lousa, peraí. Tudo certo, arrumei a tela. Qual que é o meu objetivo aqui, tá? Você que já assistiu a outra aula, você vai ouvir isso de novo até você decorar os níveis, tá? O meu objetivo com essas aulas, objetivo é te levar de iniciante até mestre, ok? Nestas áreas, no planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento. Ah, mas o que é iniciante, o que é mestre, quais são os níveis, tá? Estas áreas têm 5 níveis de profissional, ok? São 5 níveis. Se tem aqui, tem acento, ó, tá me avisando. Deixa eu colocar aqui uma corzinha. Ixi, que cor estranha que ficou, né? Muito ruim, não era essa cor. Vou colocar uma corzinha aqui. Então, essas áreas têm 5 níveis de profissional, tá? São 5 níveis. Primeiro nível, eu vou explicar cada um deles para você entender. E é importante, mesmo que você já tenha assistido a aula anterior, que você pare e faça uma autoavaliação aí, em qual nível você está, e pode ser que quando eu fale dos níveis aqui, eu explique de outra forma, eu traga eu explique sobre os níveis com outras palavras e é importante você acompanhar. Por isso é importante você acompanhar. Então, o primeiro nível é o caiu de paraquedas. Eu vou escrever todos eles e depois eu explico. Segundo nível, iniciante. Terceiro nível, aprendiz. Quarto nível, profissional. Quinto nível, mestre. Eu classifico desta forma, tá? E por quê? Então, como funcionam esses níveis, tá? Primeiro ponto, você pode estar ali no nível caiu de paraquedas. O que é isso? E é muito comum nestas áreas. Você trabalha aí no chão de fábrica, trabalha como auxiliar de embalagem, como foi o meu caso lá atrás, lá no começo da minha carreira, eu era auxiliar de embalagem, e aí tive uma primeira oportunidade para trabalhar com planejamento de produção, eu caí de paraquedas na área. Eu não sabia absolutamente nada, eu fui meio que tirado ali da produção,
caí de paraquedas, não sabia nada e tive que aprender. Então eu caí de paraquedas. Pode ser que você esteja nesta situação. Você caiu de paraquedas nestas áreas, em uma dessas áreas, e não sabe absolutamente nada do que está acontecendo. De novo, muita gente, tem muitos casos assim. Segundo nível é o iniciante. O iniciante, ele já está interessado na área, ele já conhece alguma coisa sobre a área e ele começou a estudar sobre a área. Ele ainda não trabalha na área, mas ele começou a estudar, ele está interessado, ele quer entrar e pode ser que você também esteja nesse nível. Terceiro nível, o aprendiz. O aprendiz é aquele que, pode ser aquele que caiu de paraquedas, ele começou a trabalhar na área e aí ele começou a aprender também. Então ele está colocando em prática algumas coisas e ao mesmo tempo ele está aprendendo coisas novas. Esse é um aprendiz e ele está no caminho certo, tá? Pode ser que você esteja nessa etapa. Profissional, qual que é a diferença ali do profissional para o mestre? Eu vou explicar qual é a diferença. O profissional, ele entende com muito detalhe, com muita precisão, um tipo de operação. Então, se ele cai num determinado tipo de operação, e aí pode ser com um ambiente produtivo específico, uma forma de processamento específica, um tipo de portfólio de produto específico. Então, ele domina esse tipo de operação, ele consegue ir muito bem, consegue entregar muito resultado para um tipo de operação. Mas se ele vai para um outro tipo de operação, ele tem muita dificuldade, porque ele conhece ali a base, os conceitos de um tipo só de operação. E aí, se ele vai para uma outra, ele tem muita dificuldade. Eu também já fiz exatamente essa transição. Eu era um profissional, eu trabalhava muito bem com um tipo de operação, entregava muito resultado. Só que aí eu fui para um outro tipo de operação que tinham vários processos produtivos diferentes, célula de produção, sequência, produção em bloco, tinham várias coisas ali muito diferentes da minha experiência. Aí eu tive muita dificuldade, porque eu era um profissional e não era um mestre. Aí qual a diferença entre os dois? O mestre, ele já entende com muita clareza todos os conceitos da área e ele consegue circular por diferentes tipos de operação. Aí pode ser uma produção que faça produtos para estoque, que faça produtos sob encomenda, pode ser uma operação de serviço que tenha dimensionamento de capacidade para a prestação de serviço. Enfim, o mestre ele consegue circular por vários tipos de operação. E aí o meu objetivo é que você chegue neste nível. Ah, mas por quê? Porque cada um desses passos que você dá, maior é a sua remuneração. Isso é óbvio, e aí aqui eu nem falo sobre níveis de liderança, eu estou falando antes dos níveis de liderança, você pode ser um especialista em algum tipo de operação, e aí ter uma remuneração muito alta sendo especialista. Claro que se você vai para o nível de liderança, vai para uma posição de gerente, superintendente, diretor, aí é uma outra discussão, e a sua remuneração é muito maior. E é claro que você precisa conhecer essas coisas para você conseguir dar um próximo passo. É muito raro você encontrar alguém que não vai subindo um degrau de cada vez até chegar numa posição de liderança mais sênior. Então, falei dos níveis aqui, você já conhece os níveis. Se você não conhecia, a partir de agora você já conhece os níveis. E agora, eu sempre faço um compromisso, tá? Faço um compromisso aqui com você. Deixa eu colocar a tela maior para eu fazer esse compromisso aqui. Eu estou gravando as aulas aqui, produzindo, organizando o material, trazendo aqui o conteúdo redondo para você. Então eu estou dando o máximo aqui dos meus 50%, tá? Eu estou dando 120% dos meus 50%. Os outros 50% estão com você. Então, você assistir a aula até o fim, você anotar, você tirar dúvida, mandar dúvida aqui nos comentários mesmo do YouTube, ou às vezes eu faço caixinha de perguntas lá no Instagram, manda dúvida lá no Instagram também, enfim é o seu papel também, é a sua parte. Eu estou fazendo metade aqui do trabalho, a outra metade é com você. Você precisa colocar energia, anotar o que eu estou falando, aplicar, tirar dúvida, comentar ali, explicar os resultados que você conseguiu. Essa parte só depende de você, tá? Eu estou fazendo a minha metade aqui, faça a sua outra metade. Eu tenho certeza, eu não tenho dúvida nenhuma de que no curto, médio ou talvez ali no longo prazo, você vai colher algum benefício de ter assistido uma aula ou de ter assistido várias aulas aqui, porque você vai ter mais conhecimento, em algum momento você vai ter algum problema para resolver que você viu em algum conhecimento aqui de alguma aula, tá?
Então vamos lá, gente. Vamos lá, 14 minutos de aula. Ah, mas por que que você está fazendo tudo isso? Por quê? Por quê? Eu acho que eu não falei isso na outra aula, tá? Por que que eu estou fazendo tudo isso? Por que que eu invisto tempo montando aqui as aulas, explicando sobre planejamento de produção, materiais, demanda, abastecimento? Por quê? Porque eu fiquei indo e voltando, tá? Com essa ideia por... Eu escrevi aqui 3 anos, mas eu fiquei indo e voltando nessa ideia por 5 anos aí, pelo menos, tá? Eu tenho um trabalho, que eu trabalho, tá? Em uma empresa. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu trabalho no iFood. Sou responsável pelas operações, enfim, um trabalho que demanda bastante. Então eu poderia não estar aqui gravando. Então eu gosto muito do trabalho que eu faço. Eu poderia não estar aqui gravando. Você pode buscar o meu nome no LinkedIn, se você quiser ver ali onde eu estou trabalhando nesse momento. Então eu não precisaria estar aqui gravando, tá? Mas eu passei 22 anos de experiência ali, boa parte desses 22 anos, eu passei tentando buscar algum conhecimento de qualidade dessas áreas. Eu entrava no YouTube, depois que surgiu o YouTube, né? Pesquisava, tentava achar alguma coisa, achava alguma coisa em inglês, não era redondo, enfim. Eu não encontrava conhecimento de qualidade. E aí, quando eu ia nas escolas mais tradicionais, eu não encontrava conhecimento com profundidade. Eu até encontrei conhecimento que tem profundidade, mas eu encontrei fora do Brasil em treinamentos muito caros. Então, o que eu estou fazendo aqui é porque eu estou aqui porque eu passei por muita dificuldade nessa jornada de conhecimento, de aprendizado. Eu não quero que você passe por essa mesma dificuldade, tá? Então é por isso que eu estou aqui. Essa é a minha missão aqui, trazer conhecimento para você, para facilitar a sua vida, para você conseguir crescer e se desenvolver profissionalmente. E aí, seguindo, deixa eu seguir o script aqui. Vamos lá, eu vou fazer um resumo rápido do que a gente viu do que você viu na aula 4, tá? Se você está aqui e você não assistiu a aula 4, eu ia falar para você assistir a aula 4, mas aí você vai parar de assistir essa aula. Não, não precisa. Continua assistindo essa aula aqui, tá? Eu vou fazer um resumo rápido da aula 4, aí eu já entro no tema desta aula, que é o complemento ali da aula 4, aí depois você pode voltar lá na aula 4 e assistir com mais tranquilidade, ok? Então, a demanda varia demais, como resolver, tá? Eu vou passar rápido aqui no que a gente falou na aula anterior. Deixa eu colocar aqui a cena da lousa. Falei sobre isso. Vou colocar isso aqui para baixo. Opa. Isso aqui para baixo. Os enters aqui para ele subir. Então a demanda varia demais, como resolver. Eu vou colocar em tópicos o resumo da outra aula. Vou fazendo o resumo aqui junto com vocês. Primeiro ponto, tá? É resolver a variação. A gente falou sobre isso em detalhes na outra aula. Resolver a variação de demanda não é sobre indicadores. Expliquei tudo isso na outra aula, por que não é sobre indicadores, você não precisa encontrar o indicador ideal para resolver esse problema. Não tem indicador ideal, porque o indicador mais simples de todos é previ 100, vendi 80, então acertei 80. De forma simples, 80 com viés para baixo aqui, né? Então essa é a forma mais simples de medir. Ou previ 100, vendi 120, então 120% teve 20% de variação para cima. Esse é o jeito mais fácil de medir, você não precisa de nada super complexo, MAP, WMAP, você não precisa disso para resolver a variação de demanda. Espera aí que eu tentei desligar o ar aqui, que eu vou congelar. Agora eu consegui desligar. Então você não precisa de um indicador complexo para resolver a variação de demanda. E aí na aula anterior eu falei que a aula não era sobre indicadores, assiste lá a aula para você entender. Então esse foi o primeiro ponto. E segundo ponto, demanda é algo muito importante para qualquer operação.
P, operação. Também falei sobre isso, expliquei por que é importante. Você já sabe disso, né? Saber quanto você vai vender, para você saber quanto você vai produzir, para você dimensionar a capacidade da forma correta, não fazer investimento errado, não antecipar a formação de estoque de um jeito errado. Enfim, é fundamental você saber prever a demanda e é importante para você como profissional, porque você consegue ter mais estabilidade, e aí todo profissional que consegue ter estabilidade no processo, ele é um profissional que tem mais credibilidade. E credibilidade é algo básico para o profissional destas áreas. Falei sobre isso e também falei que para a empresa, então demanda algo muito importante para qualquer, vou colocar qualquer profissional primeiro. E aí eu vou pegar a mesma frase, você já entendeu por que é importante para qualquer profissional? Aí eu vou pegar a mesma frase, vou colocar aqui, ó, para qualquer operação, empresa, tá? De novo, a empresa não pode fazer investimento errado, não pode comprar equipamento errado, não pode ter capacidade ociosa, não pode ter falta de capacidade também. Então tem que ter o dimensionamento correto e você só consegue fazer isso através de um planejamento de demanda bem feito. Okay? E aí, se você tem uma demanda que varia demais, você tem muito problema para fazer esse processo direito. Ok? Então, fechamos essa parte aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente falou na outra aula. O que acontece se você não consegue prever a demanda direito? Ah, mas quais os problemas de não prever a demanda corretamente? Bem, quais são os problemas? Vou colocar alguns aqui. Falta de produto, atrasos de entrega, baixa retenção de clientes, custo alto na aquisição de clientes. O que mais? Falta de produto, custo de transformação muito alto, que é o custo de produção, né? Muito alto. E colocar reticências aqui, 3 pontinhos. Tem vários problemas, tá? Se você não consegue prever a demanda corretamente, estes são alguns e prever a demanda corretamente pode levar uma empresa ao lucro ou ao prejuízo, tá? É tão importante quanto isso. Ah, não, impossível, tal. Tenha uma, pega uma empresa que tem um fluxo de pagamentos muito apertado, é, ou que ela tem que desembolsar ali o pagamento antes de receber do cliente, e uma empresa que tem também uma margem muito baixa. Então ela tem baixa lucratividade em cada venda que ela faz. Se ela tem um descasamento muito grande entre o momento que ela paga o fornecedor da matéria-prima e depois ela produz o produto, consome a matéria-prima, faz todo o processo. Aí ela vende o produto para o cliente, ok? Depois ela vai receber o dinheiro do cliente. Se ela tem uma distância muito grande entre pagar o fornecedor e receber do cliente e tem uma margem muito baixa, ela vai ter que recorrer ao banco. Ela vai ter que fazer algum empréstimo, algum financiamento. Financiamento ali de capital de giro. Se o custo desse financiamento for maior do que a margem que ela tem, vamos supor que ela tem uma margem líquida ali de 3%, tá? 3% mais ou menos. Que é uma margem excelente, tá? Não é uma margem ruim, não. 3% líquida. Se ela tem um custo de financiamento, um custo financeiro que é de 3,2%, acabou com a margem, entende? Por quê? Porque tem um descasamento entre compra da matéria-prima e recebimento do cliente. Como que você resolve esse descasamento? Claro que você tem que trabalhar os prazos ali de pagamento e recebimento, mas você resolve com previsibilidade de demanda. Então entenda como acertar a demanda é importantíssimo para qualquer empresa, ok? Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Falei na outra aula também. Se você quer ser um profissional extremamente diferenciado, você tem que entender todo esse comportamento, tudo isso que eu estou falando, e aí você tem que tomar decisões com base nisso. Tudo isso que eu estou falando são conceitos, você precisa ter estes conceitos em mente
para você saber que tipo de decisão você toma, que tipo de projeto você propõe, como você propõe um projeto. É muito diferente você propor um projeto para melhorar a demanda, conectando isso a um fluxo de pagamentos e recebimentos. Com isso eu vou reduzir o fluxo de pagamentos e recebimentos em 27 dias, e se eu reduzir em 27 dias, o meu custo financeiro cai em tanto. É completamente diferente você apresentar esse tipo de projeto. Então é importante você entender isso, e aí você também pode estar pensando: mas eu trabalho numa pequena empresa que não tem previsão de demanda, isso não serve para nada. Ótimo que você trabalha numa pequena empresa, porque é uma oportunidade excelente para construir um processo de demanda do zero e entender o tamanho do impacto que isso pode ter no resultado. Você tem uma oportunidade incrível nas mãos, tá? Aliás, várias pessoas que trabalham em pequenas e médias empresas têm oportunidades incríveis nas mãos, porque você consegue eu vou colocar bem entre aspas, tá? Com pouco esforço, você consegue entregar muito resultado. Então vamos lá, onde eu estava? Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu lembrar. Lembrei agora. Então é o seguinte. Eu também falei que. Como que eu faço para isso voltar? É um espaço e tab? Não. Shift tab. Não sei como que volta aqui. Como faz para essa bolinha vir para cá, hein? Vir para cá, vamos ver se vai dar certo assim. Tô com dificuldade aqui no Word. Essa bolinha não vai voltar. Pera aí, gente, que eu vou resolver. Pera aí. Pra não voltar, eu volto tudo aqui. Depois eu. Boa. Resolvido aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Falei que não era sobre indicadores. Já falei algumas coisas aqui do quais problemas que não preveram a demanda corretamente. Então vamos lá. Vamos engrenar aqui na aula, que a aula tá meio parada, né? Meio parada. Mas é porque eu tô repassando aqui o que eu expliquei na aula anterior. Primeiro ponto, tá? Mais um ponto aqui, ó. Modelos estatísticos resolvem 20% do problema. Ok? Então a gente não vai falar sobre modelos estatísticos aqui, porque isso resolve só 20% do problema. Tem uma jornada enorme até você chegar lá na ponta com a necessidade de usar um modelo estatístico que vai resolver o item X no mês de julho, aí um outro modelo estatístico para esse mesmo item X no mês de agosto, aí um outro no mês de setembro e assim por diante. É uma jornada muito longa até você chegar no ponto de ter, sei lá, 10 modelos rodando ao mesmo tempo. Então, modelos estatísticos resolvem só 20% do problema. Ok, aqui, só 20% do problema. O seu problema não está aí. Aí você me pergunta, mas se os modelos estatísticos não resolvem, você precisa começar a entrar nas possíveis soluções ali para você entender o processo de planejamento como um todo, e aí depois você entra nos modelos estatísticos. E como que você faz para entender o processo de planejamento como um todo? Eu vou colar um pedaço aqui, que eu vou falar de cada um deles. Deixa eu colar, porque fica mais fácil de explicar. Eu vou falar de cada um deles muito rapidamente, e aí a gente já vai chegar na parte que a gente parou da aula anterior. Antes de entrar em modelos estatísticos, existe uma longa jornada antes de entrar em modelos estatísticos. Antes disso, você precisa entender o. Chamei de todo, deixa eu ver o que eu chamei aqui. Você precisa entender como funciona a hierarquia do planejamento. Ok?
como que funciona a hierarquia do planejamento? Aqui eu vou colar esse pedaço, deixa eu ver o tamanho que está essa letra aqui. Está com letra 24. Vou colar um pedaço grande aqui. Vou aumentar a letra 34. E vou apagar aqui algumas coisas. Aqui, ó, planejamento estratégico. Gestão de demanda. Aqui tem um bloco grande. Já vou falar sobre isso rapidamente. Falar sobre cada um desses aqui. Eu só colei porque para economizar tempo. Senão eu iria escrever todos eles. Assim eu economizo tempo. Planejamento de distribuição. Também vou falar sobre isso. SNOP, planejamento de vendas e operações, já falo sobre isso também. Olha como a gente está entrando na hierarquia do planejamento. Planejamento dos recursos. Também. Master Scheduling, plano Master. CCP. CCP e Detailed Scheduling and Planning. Já vou entrar nisso. Só arrumando aqui, ó, para economizar tempo. A gente investiu tempo aqui. Então a gente parou aqui, tá? Na aula anterior. Então, deixa eu passar por esse bloco. Ah, mas planejamento de demanda, tá? Você já falou que não é sobre indicador. Você já falou que modelo estatístico resolve só 20% do problema. Você já falou que é super crítico, errar a demanda traz vários problemas. Então tá, mas o que eu preciso saber para fazer o planejamento de demanda da forma correta? Primeiro ponto, você tem que entender a hierarquia aí do processo de planejamento. Ah, o que tem na hierarquia do processo de planejamento? Primeira parte aqui, ó, planejamento estratégico. Dependendo do seu nível como profissional, você pode ou não tomar decisões relacionadas à estratégia do negócio, tá? Dependendo do nível que você tá, você não toma decisões, você não toca nesse tipo de estratégia. Ah, que tipo de decisão é tomada aqui? Vou dar um exemplo de um projeto que eu participei. A gente estava escolhendo um local para colocar uma nova fábrica. Projeto super complexo, envolve distâncias, raio de entrega, envolve questões tributárias, negociação com o governo, projeto super complexo, e saber qual a demanda daquela fábrica era importantíssimo, porque você precisa saber, tá, ok, vou colocar essa fábrica aqui. Ah, ela vai absorver a demanda dessa região, dessa outra região aqui. Tá. E essa outra fábrica que estava mais perto aqui, ela vai ter uma queda de demanda? Ah, a demanda vai cair em 20% provavelmente. Tá, então eu não preciso colocar. Então eu posso reaproveitar parte dos equipamentos que estão nessa fábrica aqui, porque a demanda vai cair. Pode. A quais equipamentos eu vou transferir? Então entenda que tem toda uma análise de demanda que você precisa fazer para conseguir tomar decisões estratégicas. Esse é um exemplo de decisão estratégica. Você pode ter decisões aí relacionadas a entrar em um novo segmento de mercado, em lançar um novo produto. Então tem várias coisas aqui, ok? Dentro do planejamento estratégico, eu falei muito sobre isso na outra aula, perfeito? Gestão de demanda. Eu chamo de gestão de demanda porque não é previsão de demanda. Por que é gestão de demanda? Porque ativamente, eu trouxe alguns exemplos aqui. Ativamente, quando você faz a gestão da demanda, você acompanha novos clientes, você acompanha o perfil dos novos clientes que está entrando aí na sua carteira de cliente, você entende como está a precificação, você fica próximo do time comercial que está trazendo novos clientes, você acompanha o lançamento de novos itens, isso é gestão de demanda, não é nem previsão de demanda. Você acompanha para quais clientes esse novo item vai ser oferecido. Você acompanha variações ali no seu portfólio de forma ativa, novas cores, variações regionais. Você pode ter um produto que ele é vendido com muita força na região sul, mas na região nordeste ele vende pouco. Variações culturais, demandas não atendidas, descontinuação de produtos, produtos obsoletos, produtos com dificuldade de previsão, organização aqui do seu portfólio, isso é extremamente crítico e também entra em gestão da demanda, não previsão da demanda. Monitorar informações de mercado, acordos ali de nível de serviço, por exemplo, itens que não podem faltar de forma alguma, porque você tem algum acordo com o cliente.
estoques de segurança, tudo isso envolve a gestão da demanda de forma ativa. E aqui é um outro bloco que entra dentro da hierarquia do planejamento. Entenda que você tem vários pontos aqui que você pode ativamente influenciar na demanda. E ó, não vou entrar no detalhe aqui nessa aula, porque eu falei sobre isso na aula anterior, tem muita coisa para falar sobre isso, mas você precisa colocar isso em mente. Você não pode simplesmente, peguei um número ali na planilha, vou colocar um modelo estatístico e vou arrastar para frente. Tá, mas qual cliente está comprando? É um item novo? É um item velho? É um item de uma certa região? Não é? Tem demanda não atendida desse item? O preço dele está certo? Time de pricing, time que faz a precificação, gostaria de reduzir o preço ou não? Se reduzisse o preço, ia vender mais? Se vender mais, você reduz o seu custo de transformação e consegue compensar a redução do preço? Então, entenda que isso é gestão ativa da demanda, não é simplesmente você passivamente aceitar ali que você vai ter uma projeção ali de demanda para um grupo de itens, ok? E aí a gente entra em outros pontos aqui na hierarquia do planejamento e eu vou fechar aqui, ó, a aula, opa, aqui, ó, a aula anterior parou aqui, ok? Aí eu vou entrar nesses pontos aqui. Então, primeiro, legal, estou fazendo aqui gestão ativa da demanda. Tem um outro bloco, planejamento de distribuição. Pensa o seguinte, você tem, eu já trabalhei dessa forma, tá? Você tem aí um local que faz a produção, então é um local ali centralizado, mas estes produtos eles saem de 3, 4, 5, 10 locais diferentes, 10 centros de abastecimento diferentes, ou 10 centros de distribuição diferentes. Fazer esse planejamento também faz parte do planejamento de demanda. Quando você vai mandar o produto para esse centro de distribuição, qual a assertividade da demanda se você olha um centro consolidado ou se você olha só os centros de abastecimento lá na ponta? A assertividade é completamente diferente. Então, ter inteligência nesse processo é fundamental. Planejamento de vendas e operações, Sales and Operations Planning, é uma outra etapa ali que envolve o planejamento de demanda. Envolve diretamente ali ter um processo de demanda assertivo, entender o que está acontecendo com os itens, qual o comportamento dos itens. Também não vou entrar no detalhe, planejamento dos recursos. E aí, em recursos, eu vou colocar todo esse bloco aqui de baixo, porque em tudo isso aqui, inclusive no planejamento de vendas e operações, você entra no planejamento dos recursos. Dado que, e aqui eu falei sobre detalhe do item, não detalhe, que momento você olha o macro, falei sobre várias coisas, então assiste a outra aula para você entender com mais clareza, tá? O que eu estou falando aqui, você tem que assistir a outra aula. E aqui, o que acontece? Você tem, comecei a falar sobre o planejamento dos recursos. Então, no planejamento dos recursos, você tem um planejamento master, você tem planejamento master, estou dividindo aqui em pedaços, tá? Dentro da minha cabeça para te explicar melhor, ok? Então vamos lá, vou voltar aqui, vou ter que falar um pedaço da aula anterior para ficar completo para você, senão vai ficar ruim. Até aqui, ó, até aqui, até esse bloco, inclusive no anterior, até esse bloco, você pode olhar a sua demanda no nível macro, tá? Você pode consolidar de alguma forma, isso não vai fazer muita diferença, a não ser que você tenha exceções, por exemplo, produtos que utilizam equipamentos específicos, produtos que utilizam materiais específicos, aí você começa a trabalhar no campo das exceções. E é importante trabalhar no campo das exceções porque se você não olha o detalhe, você pode ter problemas aí na hora de fazer o seu planejamento de demanda, ok? Na hora de fazer o planejamento de capacidades, na hora de fazer o dimensionamento. Então, é muito importante que você consiga também tratar estas exceções. Quando a gente vai para baixo aqui, então aqui, ó, sequenciamento de produção, que é esse bloco aqui, planejamento de capacidades ali já com os limites ali de capacidades. Então aqui você já está cortando ali a demanda se você não tem capacidade para produzir ou você está encontrando soluções para resolver uma demanda ou terceirizar a produção, enfim, tem N coisas aqui, N soluções que você pode encontrar nesse bloco aqui se você tem problemas com capacidade de produção.
Você entra no planejamento detalhado ali da produção. E aqui, ó, o que é importante você entender? Nesse bloco aqui é tudo detalhe do item, tá? Então, qualquer desvio que você tem na demanda de um item, ele vai ter um impacto direto nesse bloco aqui. Por isso que é muito importante você saber como lidar com itens que você tem muito desvio de demanda. Demanda varia demais, como resolver é o tema dessa aula. Eu cheguei até aqui, eu passei rápido, tá? Enrolei aqui um pouco nesse bloco, e aí eu vou entrar no tema da aula de hoje definitivamente, tá? Definitivamente, para você entender. Agora vai com mais clareza, tá? Para cada bloco, e aí você parou ali na aula anterior, chegou aqui e começa a partir de agora. Para cada ponto ali que eu falei na hierarquia, tá? Desde o planejamento estratégico, sequenciamento de produção, processo de SNOP, cada ponto na hierarquia demanda um tipo de planejamento de demanda diferente, ok? Você vai ter blocos ali que você faz uma demanda consolidada, você vai ter blocos que você faz uma demanda mais global, por exemplo, eu preciso saber quantas toneladas serão processadas nesta fábrica para ter uma ideia da dimensão da fábrica. Você não precisa nem saber qual o detalhe do item que vai ser produzido. Você sabe quantas toneladas serão processadas ali naquela fábrica, porque você sabe que tem uma demanda de X toneladas para uma certa região. Então, é muito macro isso, ok? Depois você tem um nível de consolidação. Consolida por grupo de produtos, para você poder fazer o dimensionamento da fábrica, para você poder fazer um estudo de fábrica, posicionamento de fábrica. E aí você vai descendo até o micro do nível do item, ok? Então, você tem que saber quando você usa cada tipo de planejamento de demanda. Não adianta você, por exemplo, falar: eu erro demais a minha demanda, sendo que você está tentando projetar a demanda de um item para daqui a 18 meses ou para daqui a 12 meses. Com certeza você vai errar esse tipo de previsão. Não tem como não errar, ok? Então, importante você saber. A gente parou aqui na aula anterior. Aqui é continuidade. Só vou colocar um tópico aqui de encerramento. Ó. Para cada ponto na hierarquia, você precisa ter um conhecimento diferente no planejamento de demanda. Ok? E aí eu já falei sobre os vários pontos aqui para você. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou retomar um ponto. Pare e pensa agora na quantidade de problemas que um desvio de demanda ali pode trazer, tá? Já falei que um desvio de demanda pode quebrar uma empresa, pode fazer a empresa fazer um investimento errado, pode matar a empresa por falta de caixa. E aí você, como profissional, tem que saber disso para você saber que é importante resolver esse tipo de desvio, tá? Nesse ponto aqui, até aqui você já entendeu que os indicadores não são o seu problema, que a estrutura da gestão de demanda, que entender que tipo de planejamento de demanda você faz em cada momento é muito mais importante do que os indicadores. Para os indicadores, eu vou até fazer um encerramento aqui nos indicadores, para os indicadores, você só precisa saber 3 coisas, tá? Você que está curioso aí sobre indicadores. 3 coisas. 1. Desvio percentual de demanda. Então, qual percentual de desvio ali da sua demanda? Impacto do desvio na sua operação. Como assim impacto do desvio na minha operação? Vou colocar aqui um exemplo, tá? Muitas com poucas horas de operação. Ok? Então, se você tem um item que tem um desvio gigantesco, mas ele representa, sei lá, 10 minutos de operação no mês, o impacto dele é alto no desvio, mas o impacto na operação é baixíssimo, então você não tem que dar muita atenção para esse tipo de item. A não ser que você olhe também a importância
o desvio. Cliente crítico é um exemplo. Item crítico do portfólio é um outro exemplo. Então, todos os indicadores, se você for trabalhar os indicadores, trabalhe pensando nestas três coisas, tá? Se você montar, estruturar os seus indicadores de demanda pensando nisso, isso já resolve 99% dos seus problemas, tá? Trabalhe pensando nisso, na hora de você avaliar o portfólio dos produtos, na hora de você definir onde você vai colocar energia, na hora de você decidir como você vai resolver os desvios. Então pensa com este olhar, tá? Porque não faz sentido você colocar energia no desvio de um item que não é importante para o seu portfólio. Também não faz sentido você colocar energia no desvio de um item que não é importante para a sua operação. Ah, mas como eu faço isso? Um primeiro passo talvez seja fazer uma classificação por importância de desvio ou por importância de desvio, tanto dentro do seu portfólio quanto da sua operação. Você pode fazer esse tipo de classificação, isso vai te ajudar demais e eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Você que está aqui, 45 minutos de aula, aí eu vou entrar definitivamente aqui na aula do dia. Na aula do dia. Então vamos lá, gente. Deixa eu ficar maior. Ela inteira. Vou ficar maior aqui. Com certeza, tá? Com certeza. Você que. Eu falei lá dos níveis dos profissionais lá em cima, né? De cair de paraquedas, aprendiz, iniciante, profissional ou mestre. Com certeza, se você já está na área, se você nem acabou de cair de paraquedas, você já está atuando na área há algum tempo, com certeza você sabe que desvio de demanda é um motivo de muito, mas muito estresse, mas muito, tá? Atraso na entrega pode ser gerado por desvio de demanda. Você já sabe que atraso de entrega é um problema. Problema com capacidade de produção também pode ser causado por desvio de demanda. Então, mais um problema sério. Aí pode ser falta de capacidade ou sobra de capacidade. Então, as duas coisas podem acontecer se você tem algum desvio de demanda, tanto para cima quanto para baixo. Quando você olha para uma operação, os custos de uma operação eles ficam muito maiores quando você tem desvios de demanda muito altos. Se você tem um time de fábrica, tá? Um time de produção que se preocupa com os custos de transformação e você tem desvios muito altos de demanda que fazem a produção ficar indo de um lado para o outro, uma hora está tomada de capacidade, outra hora está ociosa. Isso é péssimo para a operação e você com certeza vai ser cobrado e vai ter muito estresse em função disso. Então, os custos ficam muito maiores quando você tem desvios muito altos. E eu sei que eu já falei isso lá atrás e eu estou retomando porque isso tem que ficar muito óbvio na sua cabeça. O profissional que sabe fazer a gestão de demanda da forma correta, com certeza ele se destaca, cresce e se desenvolve. E você pode ser esse tipo de profissional, aquele profissional que consegue ajudar a empresa a entregar muito mais resultado. Você pode ser o profissional que constrói soluções e não aquele profissional que fica parado reclamando que o desvio de demanda está muito alto, não consigo prever a demanda, não consigo resolver a demanda, não consigo construir um modelo que resolva. Então você tem que ter muito mais uma atitude aí para você resolver os problemas do que você ficar parado sem encontrar uma solução. E aqui, tá? Eu já vou entrar em alguns pontos específicos, mas aqui tem uma oportunidade gigantesca, tá? 99% dos profissionais de mercado simplesmente reagem ao desvio de demanda, ao problema, tá? E reagem construindo proteções que geram custos ali enormes para qualquer operação. A que tipo de proteção? Primeira delas, a mais óbvia, proteção com estoque. Você tem ali os modelos de estoque de segurança que tem o desvio de demanda como um parâmetro ali do modelo, e aí você constrói um modelo de estoque de constrói um estoque de segurança que usa esse parâmetro como referência. Se você tem um desvio muito alto, você vai ter um estoque muito alto. Então, esse é o primeiro tipo de proteção que custa muito para qualquer empresa. Segundo tipo de proteção, capacidade ociosa. Muitas empresas usam isso, tá, para lidar com desvio de demanda e é um erro. Tanto estoque quanto capacidade ociosa. Isso, se não for feito da forma correta, isso é um erro. Então, tem que ter inteligência nesse processo. E aí agora, imagina você, tá? Sendo um profissional diferenciado que consegue construir um modelo de gestão de demanda
que tem impactos muito positivos aí na redução de estoque, melhoria na utilização da capacidade de produção, redução do custo de transformação. Para e pensa um pouquinho, reflete um pouco para você entender o tamanho da oportunidade que você tem nas mãos, tá? Fundamental você ter isso em mente. Tem uma oportunidade imensa na sua mão e você precisa saber disso. E como profissional, tá? Como profissional, agora eu vou começar a entrar em detalhes, tá? De como você resolve esse tipo de problema, tá? Porque como profissional, eu jurei que já desliguei o ar, já liguei o ar, tô ligando de novo. Achei que eu tinha ligado, tô ligando de novo. Então, como profissional, você tem duas opções aqui, tá? Você tem duas opções. Primeira opção, convive com o problema, tá? E aí fica reclamando que a demanda varia demais. Eu já vi muita gente convivendo com o problema e reclamando, varia demais, não tem como resolver, não tem solução. E aí, infelizmente, não vai ter solução mesmo, porque você não vai querer buscar uma solução para o problema, você não vai querer buscar. E aí, se você não quer buscar, obviamente que você não vai resolver. Então, essa é a primeira opção aí como profissional. Eu vou colar aqui esse bloco como profissional e aí depois essa parte é muito importante, tá? Deixa eu só aumentar a letra. A letra aqui. Cena lousa. Boa. Então, como profissional, você tem duas opções. Uma é essa de conviver com o problema, ficar reclamando que a demanda varia demais. Segundo ponto aqui, que é por isso que a gente está aqui nessa aula, desenvolve um projeto para mostrar quais são as causas da variação de demanda. E agora, definitivamente, a gente entrou no que complementa a aula anterior, tá? Faz 51 minutos aqui que eu tô te enrolando. Enfim, Dei uma água aqui. Então, aí você desenvolve um projeto para mostrar quais são as causas aí na variação de demanda. Quais podem ser as causas, tá? Eu listei algumas aqui, porque daqui você consegue tirar ideias para você resolver algum problema que você tem com previsão de demanda. Primeira causa pode ser o próprio portfólio de produtos que você tem. Então você pode ter um portfólio que tem alto desvio. E é importante você entender isso e aceitar que você tem um portfólio com alto desvio. Se você entende isso e aceita, você vai buscar outras soluções, tá? E aí você, por exemplo, deixa de buscar a assertividade da demanda baseada no item. Você pode buscar a assertividade da demanda baseada num grupo de itens, porque acertar a demanda por item é muito difícil. Ou acertar a demanda do cliente. Você tem outras formas de olhar isso, então avaliar o seu portfólio de produtos é fundamental. Inclusive, eu vi hoje uma pesquisa comparando a assertividade da demanda entre as empresas. Não tem pesquisa mais errada do que essa, porque se o portfólio de produtos influencia na assertividade da demanda, o mesmo profissional que está fazendo um trabalho excelente numa empresa, ele vai para outra, ele faz um trabalho péssimo. Por quê? Porque o portfólio influencia. Então é importante você ter isso na cabeça. Você entender que o portfólio pode acabar com o resultado. Só o portfólio de produtos. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é óbvio, sazonalidade das vendas. Ele é tão óbvio que eu vejo gente não fazendo isso direito. E por quê, tá? Você pode pensar, vou dar dois exemplos aqui de sazonalidade. Panetone é sazonal, ok? Vende ali no Natal. Ovo de Páscoa é sazonal. Esses itens é óbvio que tem sazonalidade. Mas você pode ter dentro do seu portfólio de produtos, você pode ter um grupo de itens que tem alguma sazonalidade e você ainda não identificou. E se você não identifica esse tipo de sazonalidade, você não consegue prever a demanda da forma correta. Você vai ser sempre surpreendido por alguma coisa. E aí pode ser que no seu portfólio você tenha uma sazonalidade. Olha, eu vou criar um nome aqui, tá? Uma sazonalidade conectada. Que um item ele tem sazonalidade, você conhece, só que aí ele arrasta outros 10 itens para, por exemplo, fazer pedido mínimo, para fechar carga. E aí tem outros 10 itens que têm desvio de demanda. Só que esses outros 10 itens, eles desviam
você tem 10 itens desviando de formas diferentes ao longo do tempo, porque em um determinado mês, esse cliente, para fechar a carga, coloca 10 itens, no outro mês ele vai lá e escolhe outros 10, no outro ele escolhe outros 10, no outro outros 10 e assim por diante, você nunca descobre o que está acontecendo. Então, sazonalidade, entenda a sazonalidade no detalhe para você conseguir tomar decisões corretas. O outro aqui, ó, falta de contato direto com o cliente que coloca o pedido. Eu coloquei aqui Vendor Management Inventory. Pesquisa esse termo, não vou falar sobre esse termo aqui, ou vou falar. É a gestão do inventário pelo fornecedor. Então, o seu fornecedor faz a gestão do seu inventário e o seu fornecedor envia os produtos para o seu estoque quando você precisa, sem você solicitar. É isso, tá? Esse termo é isso. Mas o ponto aqui é outro, tá? Se você faz a gestão, lembra do que eu falei lá atrás, tá? Sobre gestão da demanda. Se você faz a gestão da demanda, gestão é fazer é algo ativo, tá? Não é algo passivo. Gestão da demanda. Se você está fazendo a gestão da demanda e você não tem o contato de quem. E você está numa empresa B2B, tá? Business to business, que fornece para outras empresas. E você não tem o contato de quem coloca o pedido de compra, de quem gera o desvio de demanda, isso é um problema. Você precisa ter o contato. Ah, mas eu não consigo ter o contato de todos os clientes. Tenha o contato de alguns, para você conseguir entender o comportamento, entender o que está acontecendo. Porque pode ser que um está tomando a mesma decisão do outro. Você precisa entender isso. Então, tenha o contato de quem está colocando o pedido lá na ponta, tá? Lá na ponta. Não adianta você ter o contato do time de compras, por exemplo. Não. Tem que ser o planejador que está colocando o pedido, quem está definindo a quantidade. Se você faz essa gestão ativa, você muda completamente a forma que você muda completamente o seu resultado aí no planejamento de demanda. Mais um aqui, ó. Eu estou falando sobre desenvolver um projeto para mostrar quais são as causas da variação de demanda. E aqui tem algumas causas, tá? Desalinhamento no lançamento de um novo produto. Essa aqui é meio óbvia, né? Mas eu vejo muita gente errando e tentando acertar a demanda magicamente do lançamento de um produto. Gente, não dá para acertar. Não dá, não tem como. O produto é novo, não dá. A não ser que seja um produto substituto ali, que claramente você mudou a embalagem, então é só a embalagem nova. Mas eu vejo gente tentando acertar a demanda de um lançamento. Não dá. Você vai errar, ou para mais ou para menos. E é muito melhor você chegar num alinhamento de demanda de lançamentos e falar: ó, a gente está chutando essa demanda aqui, não dá para acertar. Ah, se a gente vender muito acima do previsto, o prazo de entrega vai para tanto, a nossa capacidade de produção tem esse limite. Se vender 5 vezes mais, vai demorar 6 meses para a gente aumentar a capacidade de produção. Tá. É muito melhor você listar os problemas do que ficar tentando acertar. E aí fazer esse alinhamento dessa forma, colocando prós e contras da decisão que está sendo tomada em conjunto. Porque, de novo, não dá para acertar. Entenda isso. Segundo ponto aqui, segundo não, mais um ponto, falta de visibilidade do processo de planejamento. Isso aqui é muito crítico, tá? Muito crítico, pelo seguinte, deixa eu ver como eu explico aqui, tá? Você precisa ter um planejamento de demanda que tenha etapas claras e transparentes. Então, por exemplo, faço uma projeção com base no histórico, conecto isso com alguma informação sazonal, converso com o cliente A, B e C, converso com o time de vendas, com o João, o José, a Maria e a Joana. Entenda que você começa a ter um processo de planejamento de demanda transparente e claro. O que acontece quando você faz isso? Você consegue identificar onde o planejamento de demanda está gerando valor e onde o planejamento de demanda não está gerando valor. Então, você tem que ter visibilidade do processo de planejamento como um todo. E se você não tem um processo, crie um processo
dê visibilidade e meça tudo o que está acontecendo em cada uma das etapas. Segundo ponto aqui, causas da variação de demanda, falta de clareza dos prazos de entrega. Esse é muito crítico, tá? Porque eu vou conectar com. Eu não lembro se eu falei no começo da aula. Na aula 4, com certeza eu falei, tá? Na anterior. Mas você tem itens que têm baixa previsibilidade. Aceite isso, você não consegue prever. Para estes itens, você tem que ter prazos de entrega maiores. E aí a forma de você medir a demanda é diferente. Entende? Eu vou explicar de uma outra forma, tá? Pensa o seguinte, você tem um item que tem muito desvio de demanda, ok? A decisão mais inteligente, claro que tem que estar de acordo com, tem que estar acordado com o time comercial, alinhado com os clientes. A decisão mais inteligente é não manter esse item no estoque porque ele tem muito desvio de demanda. Ou ele vai sobrar ou ele vai faltar. Qualquer seja a quantidade que você mantém no estoque, ou ele vai sobrar ou ele vai faltar. Ok. Então, perfeito. Você decidiu não manter esse item em estoque. E aí você acordou, alinhou com o time comercial, treinou o time comercial, alinhou com os principais clientes, explicou para os principais clientes que o prazo de entrega desse item é de 30 dias. Perfeito? Regra número 1. Na verdade, não é regra número 1, passo número 1. Não meça o desvio de demanda desse item. Nem faça previsão de demanda. Meça a assertividade do prazo de entrega acordado. É outro indicador. Porque você já aceitou que esse item tem alto desvio de demanda. Não faz sentido você tentar prever. Eu já vi muita empresa tentando prever a demanda de item make to order, feito sob encomenda, igual esse que eu estou descrevendo para você. Não faz sentido. O indicador que você precisa medir é outro. Ok? É outro. Não é esse. A não ser que você precise de algum indicador, de algum direcional para fazer o dimensionamento de capacidade. Nesse caso, você constrói inteligências de consolidação, você agrupa os itens por tipo de equipamento. Você, por exemplo, pode pegar 30 itens que tem muito desvio de demanda. Eu vou chutar números aqui, que tem desvio de demanda 10. Vou chutar um número aleatório. Quando você agrupa esses 30 itens e olha eles todos juntos, o desvio de demanda cai para 2. Com certeza isso acontece, tá? Porque dentro desse grupo de 30 itens, uns vão vender mais, outros menos, outros muito mais, outros muito menos. Aí você agrupou esses itens. E se o seu objetivo, como eu falei, é melhorar o dimensionamento de capacidade, faz esse agrupamento de acordo com os equipamentos que estes itens utilizam no processo de produção. Feito isso, você consegue ter uma projeção de demanda que leve você a dimensionar a capacidade da forma correta. Aí você conecta com a clareza dos prazos de entrega, você resolveu este problema, tá? Nossa, eu estou dando várias soluções aqui para tudo isso. Mais um ponto aqui que tem relação com o prazo de entrega, a falta de clareza sobre as limitações de capacidade. É um outro ponto aqui que envolve desvio de demanda. Se você não tem clareza sobre as suas limitações de capacidade, você vai estar o tempo todo influenciando negativamente na sua previsão de demanda, porque se você não consegue prometer um item corretamente, esse item vai estar atrasado. Se ele estiver atrasado, o cliente vai achar que você atrasa. Se o cliente acha que você atrasa, ele vai colocar mais pedido. Se ele coloca mais pedido, você tem mais problemas de capacidade. Se você tem mais problemas de capacidade, você atrasa mais. Aí coloca mais pedido. Então você bagunça toda a demanda. Se você não tem clareza dos seus limites de capacidade, e aí, consequentemente, se você não tem um alinhamento claro aqui dos prazos de entrega de acordo com os seus limites de capacidade. Essas duas coisas precisam trabalhar juntas, tá? É fundamental você ter isso em mente. Mais um aqui possível projeto, tá? Desalinhamento entre políticas de preço e capacidade de produção. Ah, minha demanda está variando demais, estou vendendo muito acima do previsto. Será que não é um problema de preço? Aí você pode me perguntar, mas não vou querer aumentar o preço, senão vou vender menos. Você só está vendendo, mas você não está entregando, você não está faturando, porque você tem uma limitação de capacidade de produção. Faz sentido continuar fazendo isso? Com certeza não. O lógico é você ajustar o seu preço de acordo com o seu limite de capacidade, a lei da oferta e demanda. Você aumenta o preço, a demanda vai diminuir até o ponto que você tenha
a sua capacidade de produção no limite. E aí, dado que você aumentou o preço, você consegue investir em novos equipamentos, porque você tem uma rentabilidade maior. Então, uma decisão mais inteligente é essa, tá? É aumentar o preço e ajustar a demanda de acordo com a sua capacidade de produção. O último ponto aqui, ó, entendimento do que é previsível e o que não é. Já falei muito sobre isso, mas você no seu portfólio de produtos, você tem itens que têm previsibilidade e itens que não têm previsibilidade. É fundamental você ter isso em mente, saber que para um grupo de itens é possível prever a demanda, para outro grupo é impossível prever a demanda. E aí eu vou repetir o que eu falei antes. Para esse grupo onde é impossível prever a demanda, você trabalha com inteligência de consolidação, você trabalha de outra forma, tá? E aí eu vou fazer o encerramento aqui dessa parte, né? Porque, como eu falei, como profissional você tem duas opções. Convive com o problema, desenvolve um projeto para mostrar quais são as causas de variação de demanda. E aí, terceiro ponto aqui, que é o complemento da segunda opção, você implementa esse projeto, entrega resultado e colhe os benefícios. Quais benefícios? Você vai para outro nível como profissional, tá? Lembrando, tá? Lembrando, e eu vou falar de remuneração aqui só para você entender, tá? Vou colocar a tela inteira para você entender essa parte. Então, deixa eu deixar a lousa, só para você entender. Um profissional que caiu de paraquedas na área não faz isso, ok? Um profissional que caiu de paraquedas não faz isso. Um iniciante não faz isso. Um aprendiz também não faz isso, ok? Talvez ele comece a arranhar alguma coisa aqui, ele pode testar alguma coisa, então não faz isso. E é importante você ter conhecimento para fazer isso com qualidade. E aí eu vou entrar nos níveis de novo para você entender um ponto que é super crítico, tá? Lembrando os níveis, tá? Profissional que caiu de paraquedas na área, não conhece nada da área, primeira vez que tá, caiu de paraquedas mesmo, recebeu ali, você agora é planejador de produção ou planejador de materiais, caiu de paraquedas, iniciante está estudando sobre a área, aprendiz pode ter caído de paraquedas aí na área e está estudando sobre a área e está colocando em prática também. Profissional consegue operar muito bem, entregar muito resultado para um tipo de operação. E o mestre consegue entregar muito resultado para vários tipos de operação. Qual tipo de profissional você acha que consegue entregar e tudo isso que eu falei, um projeto da forma que eu falei? Com certeza ou é um profissional ou é um mestre. E aí você se pergunta, tá, legal, mas é, é, tem esses níveis, tem os 5 níveis de profissional, tá, ok. E como que eu me encaixo nisso, tá? Você pode ser ali o profissional que está só emitindo ordem de produção e fazendo coisas simples, que não faz esse tipo de projeto. Esse profissional, com certeza, ele ganha próximo ali de R$ 2.000, 2.000 e poucos reais. Você não vai conseguir sair dessa faixa, tá? Se você não conseguir fazer esse tipo de projeto com qualidade. Então, é um profissional que é muito ali no começo, iniciante mesmo, e aí não sai disso. Agora, se você se aprofunda, se você estuda, é um profissional completo que resolve os problemas de forma estruturada, da forma que eu falei antes. Eu estou falando aqui só sobre um problema de variação de demanda. A demanda varia demais. Tá? Tem várias coisas que dá para fazer. Então, se você vai lá e resolve o problema de forma estruturada, quanto que você pode ganhar? Primeiro, se você não é líder de área, você é um analista júnior, pleno, sênior, especialista, um especialista em uma operação grande, fica com R$ 15.000 de remuneração, R$ 18.000, dependendo do tipo de operação. Tá? Se você vai para uma posição de liderança, obviamente que você vai para 30, 40, R$ 50.000. Óbvio isso. E eu já vi consultor ganhando R$ 30.000 por mês só com um cliente. E aí, de novo, para você ir para estes níveis, você tem que saber resolver os problemas de forma estruturada, da forma que eu falei. Que forma estruturada? Isso aqui, ó, a gente fez um mapeamento simples, 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 de quais podem ser as causas da variação de demanda. Super simples. E aí dá para implementar muita coisa com base nesse levantamento extremamente simples, ok? E aí, você deve estar se perguntando, tá, beleza. Então, estou aqui,
consigo fazer um projeto estruturado aí para prever a demanda. Demanda é algo super crítico para todas as empresas. Tenho que fazer isso de um jeito mais estruturado, mais organizado. E você deve estar se perguntando, tá, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou colher algum resultado se eu fizer isso direito? E aí eu vou te dar o meu exemplo, tá? Eu vou ser esse exemplo aqui te contando como esse tipo de problema contribuiu aí para o meu crescimento profissional, tá? Só que antes disso, eu vou te introduzir um conceito que eu aprendi num livro, tá? Deixa eu colocar o nome do livro aqui, ó. E esse conceito é importantíssimo, tá? Isso muda completamente o que você está entregando de resultado, tá? Para você entender, eu estou colocando o nome do livro para você entender que eu não estou aqui, eu não estou trazendo essa informação aqui de maluco, não. Aqui, ó. Esse é o nome do livro, tá? Next Generation Demand Management, People Process Analytics and Technology. Esse é o livro, depois você pesquisa sobre ele. Não lembro como é a capinha dele, mas pode pesquisar. Se você pesquisar isso, você vai encontrar o livro. E o primeiro ponto, tá? Que mudou aí a minha realidade, você precisa saber identificar o que é previsível e o que não é previsível. Tá? E aí eu tô entrando já no meu exemplo, tá? Você tem que saber identificar o que é previsível e o que não é previsível. Tem muitas empresas aí que constroem modelos estatísticos ou usam modelos prontos, com vários pontos de dados, tentando resolver o desvio de demanda, mas não conseguem resolver o desvio de demanda porque os itens não são previsíveis, tá? Por que eu estou falando isso? E aí é importante você ter em mente uma coisa. Quais dados você tem na mão, tá? Vou pegar uma empresa madura, que está tentando fazer a previsão de demanda. Mas muito madura, tá? Tá num outro patamar, tá, de empresa. Quais dados essa empresa tem na mão quando ela está tentando fazer a previsão de demanda? Ela tem estes dados aqui. Ela tem o dado ali da entrada do pedido, ok? Aí ela tem o produto, a data, a quantidade, o cliente e o preço. Perfeito? Ela não tem nada além disso, tá? Isso eu estou falando de uma empresa madura, porque se você tiver numa empresa que não é madura, você não consegue nem acompanhar as variações de preço que estão influenciando na demanda. Você não consegue nem fazer isso. Então eu estou falando aqui de uma empresa madura. E aí você vai entender por que é muito difícil você prever, tá? Você prever. Primeiro ponto é que, com base nestes dados aqui, produto, data de entrada do pedido, quantidade, cliente e preço, esses dados aqui são extremamente limitados. Ok? O que você descobre com esses dados? Você vai descobrir que o preço influencia na demanda, ok? Mas é raríssimo, raríssimo, raríssimo encontrar uma operação que tem um alinhamento entre as áreas a ponto de entender o impacto da precificação na operação. É raríssimo, tá? Porque mudança de preço demora, mudança de tabela demora, geralmente você tem um desconto de tabela que é feito no final do período para conseguir conquistar algum cliente, mas é muito difícil você conseguir saber como isso influencia na demanda. É raríssimo, raríssimo encontrar, tá? E além disso, em muitas empresas, os descontos ali eles são sempre os mesmos. Então o preço já está. Essa queda no preço já está embutida na variação da demanda. Já influenciou, continua influenciando e não vai mudar nada ao longo do tempo, tá? Desligando aqui o ar para não congelar. O que mais que você pode descobrir? Você pode descobrir alguma sazonalidade no seu portfólio de produto, tá? Isso é muito bom, porque aí isso te ajuda na gestão da demanda, mas de novo, é limitado. Você pode, com antecedência, saber que o time comercial está negociando com algum cliente que tem demanda muito alta, muito concentrada. Então, se você faz ali o planejamento de demanda ativo, a gestão da demanda da forma que eu falei, você consegue fazer isso. Isso te permite antecipar a demanda e você antecipa de acordo com as chances de fechamento do pedido, né, fechamento do contrato, alguma coisa assim. Então, com esses dados, você também consegue fazer isso.
Você consegue saber se um produto ele está ali na fase de lançamento, maturidade ou ele está em declínio, tá? Uma outra informação que você consegue tirar disso, porque você tem código do produto, você tem o histórico, você tem ali as datas de entrada. Isso também te ajuda aí na hora de tomar decisão de proteção em relação ao estoque. Você não vai proteger muito um produto que já está em declínio e, ao mesmo tempo, você vai proteger muito um produto que está em lançamento, tá? Então, isso você consegue fazer. Mas, qual o ponto, tá? Estas são as grandes conclusões que você consegue tirar com base nos dados aí de uma empresa normal. Essas são as grandes conclusões. E isso, tá? E por que é importante você saber que previsibilidade ele tem um limite, tá? E não é um limite porque você é incompetente como profissional. É um limite porque você tem uma limitação dos dados. Você não consegue ter uma massa de dados suficiente para melhorar a previsibilidade. Então, eu falei aqui de algumas conclusões que você consegue tirar com base nestes dados. Tá? E, de novo, estes dados te levam a um ponto de previsibilidade. Depois disso, você vai travar, tá? Não adianta você fazer vários modelos estatísticos, várias coisas diferentes, para ver se você consegue gerar uma previsão melhor, porque os seus dados, eles limitam o quanto você consegue avançar. Eles limitam, eles travam o quanto você consegue avançar. E aí você quer um exemplo disso? Se você, por exemplo, soubesse, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar um parágrafo aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. Esses são os dados normais. E se você soubesse qual estoque do seu cliente e qual a política de reposição? Isso ia te ajudar a ter uma previsão mais assertiva se você soubesse isso. Qual o estoque do seu cliente, qual a política de reposição. Então você já tem esses dados aqui que eu falei para cima, e você também sabe qual é o estoque do cliente e qual a política de reposição dele. Então você tem mais 2 pontos de dados ali. Você tem o estoque e você sabe a política de reposição. Perfeito? Ah, e aí você tem mais outro dado. Você sabe qual a frequência de compra. E você também sabe quais opções de fornecedor esse cliente tem, ok? Qual o preço dos seus concorrentes, qual a frequência de compra que esse fornecedor, que esse cliente compra dos concorrentes, por quê? Se o preço foi menor do que o seu ou se foi maior. Então entenda que é, é, e também tem quem está colocando o pedido. Se você tivesse todos esses dados, entenda que isso, ter tudo isso nas mãos é muito diferente de ter produto, data, quantidade, cliente e preço. É muito diferente. Então, legal, eu quero melhorar a previsibilidade, eu quero aumentar a assertividade. Você precisa ter uma massa de dados maior. Aí eu afirmo, tá? Eu afirmo que com isso você consegue aumentar a previsibilidade. Não tenha dúvida disso. E aí você vai ter que avaliar o custo e o benefício disso. Quanto custa obter todos esses dados e qual resultado você vai ter tendo mais esses dados nas mãos. Então, entenda que eu trouxe aqui vários dados ali quantitativos e trouxe um qualitativo, né, que é quem coloca ali o pedido de compra, né, quem está tomando a decisão. E, de novo, tá, isso muda completamente a sua capacidade de prever a demanda, mas completamente, completamente. Porque você foi lá e adicionou novos pontos de dados. Tá? Você não ficou restrito aos pontos de dados que você já tinha. E, de novo, 99,9% das empresas têm só isso. E olhe lá, tá? Ainda. E olhe lá. Então não adianta ficar tentando prever. Você não vai conseguir. E o nível de energia que você vai colocar para obter essa quantidade de dados é surreal, tá? Às vezes não vale o nível de energia, a não ser que exista um resultado muito expressivo que você consegue tirar disso, ok? Então vamos lá. E por que eu estou falando isso? Porque com isso você consegue definir onde colocar energia. Onde você coloca energia. Então,
aqui você entendeu que existe a previsibilidade dos itens é limitada, ok? Você acabou de entender isso. E eu te expliquei com dados. A previsibilidade é limitada. Você tem mais dados fora do seu controle que influenciam a demanda do que você gostaria de ter. Então a sua previsibilidade é limitada. Aceite isso, perfeito? Então, dado que você sabe que a sua previsibilidade é limitada, eu vou entrar no exemplo agora que mudou completamente a minha forma de atuar. Primeiro, aceitei que a previsibilidade era limitada, eu tinha grupos de item que tinha mais previsão e grupos de item que tinham mais previsibilidade e grupos de item que tinham menos previsibilidade. Eu sabia que os meus dados ali eram limitados, muito limitados, muito limitados. Eu tinha esse conjunto de dados que eu falei para você aqui em cima, tinha esse conjunto aqui e preço, de novo, era o mesmo caso que eu falei antes, era muito difícil identificar se o preço estava influenciando na demanda ou não. Ah, e aí o que você faz então, ok? Então aqui, ó, dado que você conhece as suas limitações, o que fazer, ok? Aí eu vou colocar um bloco aqui e vou explicar. Peraí. Vou colocar um bloco de... Ah, o que eu faço então? Só deixa eu ver se eu não perdi uma parte aqui. Então, o que eu faço? Tá? O que fazer? Então você sabe que seus dados são limitados, né? Claro que você, mesmo com dados limitados, você precisa construir uma previsão. Aí o que você descobre construindo essa previsão? E pode ser uma previsão simples, ou você pode ter até algum modelo mais simples, mas o que você descobre? Primeiro, o que eu descobri, tá? Tô olhando para o meu exemplo aqui. O que eu descobri? Quais itens tinham mais e menos desvio? Então, esse é o primeiro ponto. É meio óbvio isso, mas descobri. E aí, por que é óbvio, mas é crítico ao mesmo tempo? Porque eu já tinha aceitado que era impossível melhorar a previsão de alguns itens. Então eu já sei que esse item tem mais desvio e esse item tem menos desvio. Eu já aceitei isso. Que por mais que eu coloque energia, eu não vou conseguir melhorar. Então, esse é o primeiro ponto. Quais itens tinham menos desvio e mais desvio? Segundo ponto, entender em quantos pedidos um item estava presente. Por que isso é importante? Porque, ok, eu sei que um item tem um desvio muito alto, perfeito? Só que ao mesmo tempo, eu sei que este item vai em muitos itens, em muitos pedidos. Então, se esse item faltar, eu posso travar a expedição da empresa porque um item super simples faltou, um item barato talvez. Faltou. Então, esse item não pode faltar. Então, entender em quantos pedidos o item estava presente. Foi mais uma regra aqui de classificação. Terceira regra, entender em horas de operação qual era a demanda de cada item. Então, com isso, dá para contabilizar o desvio de demanda de cada item em horas, para você tomar decisões diferentes. Mais um ponto aqui de classificação. Entender a participação de cada item no faturamento da empresa. Então, pode ser que você tenha um item que represente, sei lá, 5, 10, 15, 20% do faturamento da empresa. Um item que não pode faltar de forma alguma. E aí, mesmo que seja um item com alto desvio de demanda. Claro que é raríssimo acontecer isso, um item com alto desvio de demanda que tem alta participação no faturamento. Quanto maior a participação no faturamento, menor é o desvio de demanda. Isso é uma regra, tá? Difícil acontecer diferente. E o que você faz quando você começa a identificar isso, tá? Então você tem uma previsão de demanda, como eu falei, quais itens tinham mais e menos desvio. Você classifica os itens de um jeito diferente e aí você começa a classificar os itens em grupos muito diferentes daqueles que você encontra ali na teoria, né? Então você pode ter um item AAA+, por exemplo, que ele é muito representativo no faturamento, ele representa muitas horas de produção, ele vai em muitos pedidos e a demanda dele é muito assertiva. Perfeito? Então, esse é um tipo de item que você tem e a decisão que você toma para esse tipo de item
é diferente quando você compara com a última classificação que eu vou falar aqui. Aí você tem esse outro tipo de item aqui que você não vai encontrar, tá? Esse tipo de item no seu portfólio, que é muita representatividade no faturamento, muitas horas de produção, ele entra em muitos pedidos e ele tem pouca assertividade na demanda. Você não vai encontrar esse tipo de caso, porque como eu falei, um item AAA, ele geralmente tem pouco desvio, tá? Então você não vai ter um item com pouca assertividade na demanda. Eu só estou trazendo aqui o exemplo de classificação para você ver como funciona. Aí tem várias outras classificações aqui num bloco. Aí você chega num item que ele é um CCA-. O que é isso, tá? Ele tem pouca representatividade no faturamento, ele vai em poucas horas de produção, só que ele vai em muitos pedidos e aí tem pouca assertividade na demanda. E aí a decisão que você toma nesse caso é muito diferente da decisão que você toma no AAA+. É completamente diferente, eu vou falar sobre isso mais pra frente. E aqui, deixa eu ficar maior para você entender um ponto que é crítico, tá? Você precisa entender um ponto que é crítico. O que acontece aqui? O que você está percebendo? Você entrou aqui nessa aula falando eu estava falando que a demanda varia demais, como resolver. Mas você percebe que não dá para resolver a variação de demanda em muitos casos. E aí, dado que você não consegue resolver a variação de demanda, o que você faz? Você não pode ser, como eu falei aqui, ó, esse tipo de profissional aqui, ó, que convive com o problema e fica reclamando que a demanda varia demais. Você tem que buscar soluções, tá? Aí eu te dei vários exemplos aqui de soluções, projetos, perfeito? E agora eu estou entrando no detalhe de um exemplo que eu usei, tá? Que eu usei para melhorar os resultados e aí, consequentemente, para melhorar o meu desenvolvimento, o meu crescimento profissional. E aí você pode usar a mesma coisa. Isso muda completamente o resultado. Só que isso passa por isso aqui, ó. Entender esse bloco aqui, que você tem uma limitação de dados. Você não tem todos os dados para você conseguir tomar a melhor decisão na previsão de demanda. Você não tem todos os dados na mão e aceite isso. Você não vai conseguir construir a melhor previsão de demanda. Aceite isso. E aí, indo adiante aqui. Então, legal, você fez a classificação dos itens aqui. Como eu falei, eu pulei várias classificações aqui, tá? Tem um bloco grande aqui de possíveis classificações. Você pode fazer isso aqui de outra forma. Eu estou mostrando aqui a forma que eu montei. Tinha outros critérios aqui, mas eu estou mostrando aqui a forma que eu montei. E qual o impacto no resultado, tá? Quando você faz esse tipo de coisa? O que acontece, tá? Primeiro ponto, quando você vai para uma empresa normal, estes itens aqui, ó, que tem muita representatividade no faturamento, numa empresa normal, eles têm muito estoque, tá? Estoque enorme, gigante, tá? 30 dias de estoque, 35 dias de proteção. E claro, é um item A, super importante, ele não pode faltar de forma alguma, tá? Essa é a decisão comum. Mas essa é a decisão errada. Por quê? Porque vou dar o meu exemplo, tá? Estes itens, eles tinham 25 dias de estoque, 28, 27 dias de estoque, estoques gigantescos. Para esse tipo de item, a gente reduziu o estoque para algo próximo de 7 dias. É meio loucura, né? Um item que tem muita representatividade no faturamento, obviamente que ele, nesse caso, tá, específico, ele tinha muita representatividade na rentabilidade também, então se faltasse, era faturamento e EBITDA, tá? E lucro que a gente não ia entregar, mas ele tem muita, mas muita assertividade na demanda. E aí quando você reduz o estoque desse tipo de item, isso abre um espaço gigantesco em caixa, então a empresa passa a ter dinheiro, tá? E espaço, área de armazenagem, para armazenar os itens que têm mais desvio de demanda. Então, olha a decisão inteligente. Você está diminuindo de um lado, tá? Para compensar o outro. E não é que você vai armazenar todos os itens que têm desvio de demanda, ok? E claro que quando você está tomando esse tipo de decisão, você tem que avaliar outras coisas também. Por exemplo,
Quantas máquinas podem produzir esse item aqui, que agora está sendo levado a 7 dias de estoque? Quantas máquinas podem produzir? Se ele tiver um pequeno desvio de demanda, em quanto tempo você recupera isso? Então é importante você ter isso em mente. Quantas ferramentas estão disponíveis? Qual o nível de segurança ali na reposição desse item? Importante você ter isso em mente, e isso também faz parte da avaliação aí da segurança do item, ok? Aí eu vou para o item CCA-, esse aqui, ó, que é pouco representativo no faturamento, poucas horas de produção, tá? Ele tem muito desvio de demanda, muito desvio, e ele vai em muitos pedidos. Então, quando ele falta, ele destrói o seu, é, o seu in full, ok? Tem um indicador que é o OTIF, né? On time in full. Então, você tem os pedidos no prazo e o pedido de vendas completo, que é o in full. Esse tipo de item destrói o in full, destrói a possibilidade de você ter o pedido de venda completo. Só que olha que loucura, né? É um item que tem muito desvio, tá? Ele representa poucas horas, então o volume dele é baixo, pouca representatividade no faturamento, então o custo de colocar um item desse no estoque é baixíssimo. Baixíssimo. Você pode trabalhar com, sei lá, tá? Eu vou chutar um número aqui, não foi o caso. No caso, a gente estava trabalhando com 6 meses, 180 dias de estoque para alguns itens. Então é o tipo de item que você pode trabalhar com 6 meses de estoque, que isso não vai fazer diferença nenhuma no valor de estoque, tá? Uma redução que você faz nesse tipo de item aqui, num AA+, te permite aumentar o estoque aqui de, sei lá, 100 itens CCA-, tá? Por exemplo. Então, é uma decisão inteligente esse tipo de decisão. E aí o que acontece? O seu in full, os pedidos completos, vai lá para cima. Então você não aumentou o seu estoque, você tomou uma decisão inteligente, você está protegendo os itens certos. E aí, claro que o acompanhamento do item A mais é diferente, enfim, tem várias coisas aqui. E aí você melhorou o nível de serviço absurdamente, mesmo sem melhorar a assertividade da demanda, ok? Tem vários benefícios aí dessa decisão, só que tem uma explicação muito longa aqui, mas o benefício claro é que você melhora o nível de serviço, você não precisa melhorar a assertividade da demanda, você aceita que você tem uma limitação de dados e você consegue trabalhar ou com o mesmo nível de estoque ou com menos estoque, tá? E o tipo de profissional, vou ficar maior aqui, só para fechar um ponto, porque é crítico, tá? Eu espero, tá, que nessa altura aqui você já tem entendido que o tipo de profissional que monta esse tipo de tática, ele é muito diferenciado, tá? Ele se destaca profissionalmente e nesse caso aconteceu comigo, porque nível de serviço melhorou, reclamações do comercial diminuíram, junto a isso, a gente mudou toda a estratégia de lotes de produção, então a produção conseguiu produzir mais, o custo de transformação ficou menor. Então tem um bloco de coisas que você faz quando você faz esse tipo de classificação. Não é só isso, eu estou falando aqui com foco na demanda, ok? E, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui. E aí você pode estar pensando, né? Você pode ter alguma resistência em relação a resolver esse tipo de problema, né? Mas eu já expliquei vários pontos aqui. Pontos de dados que você não tem, análise de portfólio, nível de assertividade, capacidade de produção. E um dos pontos que eu não falei, tá? Porque esse ponto é crítico, eu não falei aqui com muito detalhe. Eu falei em algum momento, mas deixa eu reforçar aqui com mais detalhe, é que você pode pensar, mas o time comercial não entende que um item tem desvio de demanda. Ele não precisa entender que um item tem desvio de demanda. Você que precisa desenhar a estratégia que facilite a venda ali do time comercial na ponta. Então é o seu papel fazer isso. E por que eu estou falando isso? Quando a gente fala sobre desvio de demanda, sobre tudo isso que eu falei, análise de portfólio, análise de capacidade, entender em que ponto da hierarquia do planejamento
você está avaliando a demanda, como você avalia a demanda, entender que você tem uma limitação de dados. Eu falei de muita coisa aqui. Mas junto a tudo isso, não pode faltar o seu contato constante ou com o time comercial ou com os clientes. Essa aproximação é fundamental. Você tem que falar com o cliente todo dia, tá? Falar com o time comercial todo o dia, porque assim você começa a entender alguns comportamentos e traz uma visão qualitativa para tudo isso que eu falei até agora, ok? 1h34 aqui, espero que você tenha aproveitado a aula até o final, é um complemento de aula, senão a aula anterior ia demorar 2 horas e meia, ia durar 4 horas a aula anterior, então vai ficar muito grande. Eu vou diminuir o tamanho dessas aulas, porque é difícil falar acima de 1 hora aqui, é bem difícil, então vou diminuir o tamanho dessas aulas. Eu espero que você tenha aproveitado até aqui, é um pequeno passo aqui para você começar a entender mais sobre esse assunto. Muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.